Ok? Avaliação do equilíbrio de mercado. A figura 7 mostra os excedentes do consumidor e produtor quando o mercado atinge o equilíbrio entre oferta e demanda. É uma figura que acabamos de ver. Lembre-se de que o excedente do consumidor é igual à área acima do preço e abaixo da curva de demanda. E que o excedente do produtor é igual à área abaixo do preço e acima da curva de oferta. Assim, a área total entre as curvas de oferta e demanda, até o ponto de equilíbrio, representa o excedente total desse mercado. Essa alocação de recursos no equilíbrio é eficiente? Essa é a pergunta. Ou seja, ela maximiza o excedente total? Para responder a essa pergunta, lembre-se de que quando um mercado está em equilíbrio, o preço determina quais compradores e quais vendedores participam dele. Os compradores que atribuem ao bem um valor maior do que o preço optam por comprar o bem. Os compradores que atribuem ao bem um valor menor do que o preço, representados no segmento EB, tá lá da figura 7, não compram. Da mesma forma, os vendedores cujos custos são inferiores ao preço optam por produzir e vender o bem. Aqueles cujos custos são maiores que o preço não vão ter interesse, portanto, em vender. Estas observações levam a duas conclusões sobre os resultados de mercado. Os mercados livres alocam a oferta de bens aos compradores que atribuem maior valor a eles, tal como medido por sua disposição para pagar. Então aqui nós temos a primeira questão. Mesmo nos mercados livres, existe a exclusão de compradores, ou seja, aqueles compradores que atribuem valor menor que o preço de equilíbrio estão fora do mercado. Quem está consumindo, portanto, vamos voltar aqui na figura 7, quem está consumindo, portanto, nesta curva de demanda, são aqueles que atribuem um preço maior. E como o preço está no equilíbrio menor, eles estão dispostos a pagar, eles estão dispostos a comprar este produto, porque eles estão abaixo, o preço está abaixo da sua disposição para pagar. Portanto, existe exclusão de consumidores. Os mercados livres alocam a demanda por bens aos vendedores que podem produzi-los ao menor custo. Então, o mesmo acontece na oferta. Existem vendedores que não estão dispostos a vender ao preço de equilíbrio. Por quê? Porque o custo de produção dele é maior que este preço de equilíbrio. Consequentemente, esses produtores também estão fora do mercado. Eles decidem não produzir este produto. Assim, dada a quantidade produzida e vendida em um mercado de equilíbrio, o planejador social benevolente não pode aumentar o bem-estar econômico mudando a alocação do consumo entre os compradores ou a alocação de produção entre os vendedores. Ele, no entanto, pode aumentar o bem-estar econômico aumentando ou diminuindo a quantidade do bem. Então veja, será que o governo ou planejador pode aumentar o bem-estar econômico, seja aumentando ou seja diminuindo a quantidade do bem? A resposta aqui é negativa. Como veremos nesta terceira conclusão sobre os resultados de mercado. Então, os mercados livres produzem a quantidade de bens que maximiza a soma dos excedentes do consumidor e do produtor.
Então Menkil deixa claro aqui que nesta teoria o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio, o ponto de cruzamento entre curva de oferta e demanda, que produz o equilíbrio de mercado, é o ponto em que a quantidade de bens e o preço que está ali é o que maximiza a soma dos excedentes do consumidor e do produtor. Ok? Então, a ideia teórica é de que aquela curva, vamos retornar aqui, esta curva da figura número 7, este ponto, portanto, é o melhor ponto para o bem-estar econômico desta sociedade. Preço de equilíbrio é o melhor. Quantidade de equilíbrio é o melhor. E a soma do excedente do produtor e do excedente do consumidor é aquele excedente total mais eficiente, ou o que traz o melhor resultado, a melhor maximização dentro deste mercado. Ok? Então, a teoria argumenta isso. A figura 8 mostra, portanto, que isso é verdade. Para interpretá-la, é preciso ter em mente que a curva de demanda reflete o valor para os compradores e a curva de oferta o custo para os vendedores. Em qualquer quantidade abaixo do nível de equilíbrio, tal como Q1', o valor para o comprador marginal excede o custo para o vendedor marginal. Então, veja, em qualquer quantidade abaixo do nível de equilíbrio, tal como Q1, não era Q', desculpa, Q1, o valor para o comprador marginal, o valor para o comprador adicional excede o custo do vendedor adicional. Assim, o aumento na quantidade produzida e consumida aumenta o excedente total. Isso permanece válido até que a quantidade alcance o nível de equilíbrio. Da mesma forma, a qualquer quantidade acima do nível de equilíbrio, tal como Q2, o valor para o comprador marginal é menor que o custo para o vendedor marginal. Nesse caso, a diminuição da quantidade aumenta o excedente total. E isso também é verdade até que a quantidade caia até o nível de equilíbrio. Para maximizar o excedente total, o planejador social escolheria a quantidade onde as curvas de oferta e de demanda se cruzam. Então, vai acabar lá no cruzamento onde você vai ter a oferta e a demanda considerada de equilíbrio e é onde você maximizaria o excedente total. Ou seja, como este parágrafo mostrou, se a quantidade estiver abaixo do equilíbrio ou se a quantidade estiver acima do nível de equilíbrio, você vai ter outros resultados que não o resultado da eficiência. Então, juntas, essas três conclusões nos dizem que os resultados de mercado fazem que a soma dos excedentes do consumidor e do produtor seja a maior possível. Então, os resultados de mercado fazem que a soma dos excedentes do consumidor e do produtor seja a maior possível. Em outras palavras, o resultado de equilíbrio é uma alocação eficiente de recursos. Então, o resultado de equilíbrio é uma alocação eficiente de recursos. O planejador social ou o governo benevolente pode, portanto, deixar o resultado de mercado de maneira como a encontrou. Essa política de não intervenção é conhecida pela expressão francesa laissez-faire, que significa literalmente deixai-os fazer. Então, veja, na ideia do planejador benevolente que acredita que o mercado é eficiente,
Ele não vai intervir no preço de equilíbrio, na quantidade de equilíbrio, no cruzamento da curva de oferta e demanda e, consequentemente, na eficiência que esse cruzamento dá dentro desta teoria. Então, eu não vou fazer a intervenção, eu como planejador social, como Estado, não vou interferir, não vou criar, digamos, uma bagunça, entre aspas, no mercado. Então, eu deixo o mercado agir como ele deve agir. O fato de o planejador não precisar intervir é um aspecto de sorte para a sociedade. Embora tenha sido um exercício útil imaginar o que um ditador bem-intencionado, todo-poderoso e onisciente faria, sabemos muito bem que tal pessoa não existe. Um ditador geralmente não é benevolente. E mesmo que se encontrasse alguém com tantas virtudes, ele não teria muitas informações cruciais para tanto. Suponha que o planejador social tentasse escolher sozinho uma alocação de recursos eficientes em vez de depender da força de mercado. Para isso, ele precisaria conhecer o valor de um bem em particular para cada potencial consumidor no mercado e o custo de cada produtor potencial. Ele precisaria dessas informações não só para esse mercado, mas também para cada um dos milhares de mercados dessa economia. A tarefa é praticamente impossível, o que explica por que economias com planejamento central nunca apresentam um bom desempenho. Então, o Menkil deixa aqui uma coisa que também é verdade, ou seja, ainda que esse tal mercado livre, eficiente, onde não há interferência, ele seja teoricamente interessante, porém na realidade ele não existe, o que o Menkil aqui também coloca, ele também é verdade, ou seja, em um mercado com milhares de produtos e milhares de mercados e submercados, porque mercado aqui é no conceito do produto, o mercado de carro, o mercado de caminhão, o mercado de alimentos naturais, o mercado de computadores. Então, cada mercado desse, para que a intervenção do governo, desse planejador, desse ditador que ele fala, dessa pessoa que decidiria pela economia, para que a decisão e a intervenção dela seja eficiente, entre aspas, aí também, ela teria que conhecer um conjunto de informações que é quase que impossível conhecer. A começar, por exemplo, aí, pela necessidade de conhecer os custos de produção, por exemplo. Então, a tarefa é praticamente impossível, e aí justifica porque economias centralizadas, né, ou ditas as economias com um viés mais socialista ou comunista, elas têm alguma dificuldade, porque imagina um governo controlando o custo e o preço de um corte de cabelo. Então, assim, são coisas bem difíceis que levam à ineficiência. Então, o trabalho do planejador se torna fácil, contudo, quando tem um parceiro, a mão invisível do mercado de Adam Smith. Então, essa mão invisível avalia todas as informações sobre compradores e vendedores e direciona todos para o melhor resultado, conforme considerado pelo padrão de eficiência comum. Na verdade, é um efeito extraordinário. Por isso, os economistas defendem o livre mercado como a melhor forma de organizar a atividade econômica. E aí aqui eu coloco uma observação. Alguns economistas defendem um livre mercado como a melhor forma de organizar a atividade econômica. O que é importante que você tenha em mente que nem todos os economistas são favoráveis a essa liberdade extraordinária do mercado. Alguns mercados, alguns economistas vão defender que precisam ser controlados pelo governo. Outros mercados, na realidade concreta, vão ser, por exemplo, mercados muito concentrados, que gera uma outra relação de produção e consumo. Então você tem uma série de variáveis no mundo real que são diferentes dessa teoria que lhe ensina a compreender a economia a partir de princípios básicos de funcionamento de uma economia e dentro de um conceito de uma economia não complexa, porque o livre mercado produz uma economia simples de compreender, ou seja, a decisão de compradores e vendedores é que vai determinar a quantidade e o preço de equilíbrio. Está resolvido. Mas na nossa realidade concreta, é muito difícil encontrar este livre mercado ou
ou como alguns manuais diriam, livres mercados puros, né? Mercados que intervenção zero. Então isso na realidade não existe, mas essa é a teoria e espero que você tenha entendido de maneira adequada. Se não ter, se ainda está com alguma dificuldade, você pode voltar ao vídeo e passar quantas vezes for necessário para que você entenda adequadamente o funcionamento desta teoria. E aqui na figura 8, nós temos, portanto, a eficiência da quantidade de equilíbrio. Então, para quantidades menores do que a quantidade de equilíbrio, então nós temos aqui, ó, quantidade de equilíbrio. Então veja, para quantidades menores do que a quantidade de equilíbrio, tal como Q1 aqui, ó, menos do que a quantidade de equilíbrio, o valor para os compradores excede o custo para os vendedores. Então, nesta quantidade, nota o custo para os vendedores e o valor para os compradores. Então aqui nós vamos ter problema, né? Nós vamos ter problema de oferta, né? Sim, nós vamos ter problema tanto do lado da oferta como do lado da demanda, né? Ou seja, aqui, enfim, você vê que há um desequilíbrio, né? As curvas apontam aqui um desequilíbrio claro. Ok? Para quantidades maiores do que a quantidade de equilíbrio, tal como Q2, o custo para os vendedores, então aqui, ó, excede o valor para os compradores. Então aqui você também tem perdas, ou seja, tanto da oferta como da demanda, você está vendo aqui que também tem um desequilíbrio. E consequentemente, você vai ter um excedente total menos eficiente. Assim, o equilíbrio do mercado, portanto aí volta ao ponto de equilíbrio, é aquele que maximiza a soma dos excedentes do produtor e os excedentes do consumidor. Ou seja, neste ponto aqui, os vendedores querem um preço maior. Então o custo para os vendedores aumenta. Mas o valor para os compradores diminui, porque aqui você adiciona uma parcela de compradores que não estão dispostos a pagar esse preço maior. E aqui no Q1 e no Q2 é justamente o oposto, né? Então o resultado do gráfico é que nessa diferença o valor para os compradores, veja, o valor para os compradores é maior do que o custo para vendedores. E no Q2 o valor para os compradores é menor do que o custo para os vendedores. Então aqui você não vai encontrar o tal do excedente total eficiente, né? E só o equilíbrio, que só este ponto aqui central, onde há o cruzamento da curva de oferta e demanda, só neste ponto haverá, portanto, eficiência, ok? Bem, aí aqui agora Menkil coloca um estudo de caso e depois nós analisamos essa notícia. Então, deveria haver um mercado de órgãos humanos? Alguns anos atrás, na primeira página do Boston Globe, lia-se a manchete: como o amor de uma mãe ajudou a salvar 2 vidas. O jornal contava a história de Susan Stephens, uma mulher cujo filho precisava de um transplante de rim. Quando o médico que cuidava dele descobriu que um rim da mãe não era compatível, propôs uma solução inovadora. Se ela doasse um de seus rins para um receptor anônimo, seu filho iria para o topo da lista de espera pelo órgão. A mãe aceitou a proposta e logo 2 pacientes receberam um transplante que estavam aguardando. A engenhosidade da proposta do médico e a nobreza do ato da mãe não são passíveis de dúvida. Mas a história levanta algumas questões interessantes. Se a mãe pode trocar um rim por outro, será que o hospital permitiria que ela trocasse um rim por um caro tratamento experimental de câncer que ela não pudesse pagar de outra maneira? Será que ela poderia trocar um rim por uma bolsa de estudos para seu filho na faculdade de medicina ligada ao hospital? Será que ela poderia vender o rim e usar o dinheiro para trocar seu carro velho por um Lexus novinho?
Em termos de políticas públicas, a venda de órgãos é ilegal. Em essência, no mercado de órgãos, o governo estabelece, portanto, um preço máximo igual a zero. Então, o preço máximo é zero. É zero. Com isso, como se dá com qualquer preço máximo obrigatório, há uma escassez do bem. Então, se eu não ganho nada, ninguém vai oferecer nada. No caso da família de Stephens, a transação não se enquadrou na proibição, porque não houve troca de dinheiro. Muitos economistas acreditam que haveria grandes benefícios se a existência de um mercado livre de órgãos fosse permitida. As pessoas nascem com 2 rins, mas geralmente só precisam de um deles. Enquanto isso, algumas pessoas sofrem de doenças que as deixam sem nenhum rim em funcionamento. Apesar dos ganhos óbvios do comércio, a situação atual é grave. Geralmente, a espera por um transplante de rim é de vários anos, e milhares de pessoas morrem porque não conseguem encontrar um rim a tempo. Se aqueles que precisam de um rim pudessem comprá-lo das pessoas que têm 2, o preço se elevaria até equilibrar a oferta e demanda. Então, se a gente considerar a população do mundo aí 7 bilhões, diríamos que é um mercado de 14 bilhões de rins, ok? Mas nem todo mundo estaria disposto a vender também, mesmo com preço, né? Então, veja como esse estudo de caso ele é bem interessante no ponto de vista de levantar várias questões não respondidas pela teoria. Então, os vendedores se beneficiariam do dinheiro recebido, os compradores se beneficiariam do órgão de que precisam para salvar a sua vida. A escassez de rins logo desapareceria. Um mercado como esse levaria a uma alocação eficiente de recursos, mas aqueles que criticam a ideia se preocupam com a questão da justiça. Um mercado de órgãos, argumenta, beneficiaria os ricos à custa dos pobres, porque os órgãos seriam alocados às pessoas com maior disposição e capacidade para pagar. Mas também é possível questionar a justiça do sistema em vigor. Hoje, a maioria de nós anda por aí com um órgão de que não precisa, enquanto alguns dos cidadãos da nossa sociedade estão morrendo. Isso é justo? Aí uma pergunta cabulosa para ser respondida e bem difícil de ser respondida por conta disso aí. Então, essa notícia mostra claramente as duas palavras que o Menkyu colocou no parágrafo passado, que é eficiência e igualdade. Ou melhor, poderíamos também substituir essas palavras por eficiência econômica e eficiências ou outras questões não econômicas. Então, como vê aí o caso do órgão, né? Ou seja, é um tema muito difícil. Ainda que possa existir sentido na eficiência econômica e no melhor funcionamento de um mercado de um determinado tipo de órgão, veja como isso é difícil de se debater, porque você entra em outros aspectos, em outros elementos de debate, como por exemplo o debate ético, que você criaria, portanto, uma série de outros contra-argumentos, ok? Vamos voltar aqui nessa outra notícia que é interessante também. Então, especulação de ingressos. Para alocar recursos com eficiência, uma economia precisa obter produtos, inclusive ingressos para os jogos do Red Sox, para os consumidores que dão maior valor a eles. Goste ou não, a especulação é uma força no mercado livre. Todo ano, Chip Case dedica uma de suas aulas à revenda de ingressos da área de esportes. Também dedica uma seção ao assunto em seu livro em economia. Mas para Chip Case, professor de economia do Wesley College, a venda de ingressos com ágio exagerado é mais que uma atividade teórica interessante. Com Margaret Mead, ele já fez muita pesquisa diretamente na selva e tem histórias que a comprovam. Em 1984, Casey passou 2 noites na fila na Causeway Street para comprar ingressos a $11 para o final do campeonato de basquete entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers. Na noite anterior ao jogo, ele estava no chuveiro quando a filha gritou: "Pai,
tem um cara no telefone que quer comprar os ingressos do jogo. Ele disse que não queria vender. Mas pai, acrescentou a filha, ele disse que paga no mínimo $1.000 por cada um. Ele vendeu. Uma hora depois, uma limusine parou na porta de sua casa para pegar os 2 ingressos, um de Casey e outro de um amigo. O motorista deu $3.000 a ele. Para ele, assim como para outros economistas, a venda de ingressos é um estudo de caso para avaliar o mercado livre em ação. Quando a oferta é limitada, mas a demanda não, os preços sobem e aqueles que desejam pagar mais caro são os que conseguem obter os ingressos. Sempre que as pessoas conseguirem se comunicar, haverá comércio, afirmou Casey Shipp. Vamos voltar aqui. Na era da internet, compradores e vendedores podem se conectar e negociar online através de sites como o eBay ou outros exclusivamente voltados para a venda de ingressos. Mas, mesmo na era pré-internet, o processo funcionava talvez com mais lentidão. Em 84, o homem que comprou os ingressos de Casey era um rico nova-iorquino que tinha um filho em uma escola particular em Boston. O homem ligou para um amigo na escola, que ligou para alguém mais, que finalmente ligou para Casey. Querer é poder. O comércio acontece por mais que alguém tente suprimi-lo. A National Football League, a NFL, dá alguns ingressos da Super Bowl como cortesia para os times, mas proíbe que sejam vendidos. Ainda assim, muitos desses ingressos acabam chegando ao mercado secundário. Na última temporada, o técnico Mike Tice, do Minnesota Lynx, foi flagrado tentando vender os ingressos que ganhou a uma agência de venda de ingressos na Califórnia. Me arrependi, disse ele depois ao Sports Illustrated. Ou pelo menos lamenta ter sido pego no ato. Como qualquer bom mercado, o de ingressos é extremamente sensível à informação. Chip Casey tem uma história em relação a isso também. Ele estava em Kenmore Square pouco antes do 4º jogo das finais entre o Yankees e o Red Sox. O Red Sox tinha perdido os 3 primeiros jogos e todos estavam desolados. Os cambistas estavam vendendo os ingressos para o 4º jogo um pouco acima do valor real. Os ingressos para um possível 5º jogo estavam ainda mais baratos, ou seja, se um time ganhasse não haveria necessidade de ter o 5º jogo. Portanto, os ingressos do 5º jogo perderam o interesse porque você poderia acabar com no 4º jogo. O Red Sox, no entanto, conseguiu vencer o 4º jogo. Às 2 horas daquela manhã, segundo Casey, os melhores lugares para o 5º jogo já estavam sendo vendidos por mais de $1.000 online. O mercado, antes em baixa, tornou-se repentinamente especulativo. Okay? Então veja, tornou-se um mercado que estava em baixa, se tornou especulativo com preços explodindo por conta da demanda. Como defensores do mercado livre, os economistas geralmente não observam nada errado com a especulação. Os adultos devem ser capazes de realizar transações econômicas quando acreditam que era para um benefício mútuo, afirmou Greg Mankiw, professor de economia de Harvard, que recentemente deixou o cargo de presidente do Conselho Econômico do governo de presidente Bush. Ele também aborda essa questão em seu livro. Os times poderiam eliminar completamente a especulação se promovessem leilões online para os ingressos mais procurados. Chip Casey não acredita que isso vai acontecer. Os torcedores tocariam fogo em Fenway Park se o Red Sox cobrasse $2.000 por um ingresso. O time seria acusado de abuso de poder. Apesar disso, se você se conectasse na internet na semana passada, encontraria ingressos na primeira fileira do Green Monster para o jogo do dia 15 de julho contra o Yankees, sendo vendido por mais de $2.000. Não dá para entender. Chip Casey estará no estádio nesta sexta-feira.
ele vai levar o sogro ao jogo. Pagou uma pequena fortuna pelos ingressos online, mas ele não reclama. É assim que o Mercado Livre funciona. Ok? Então veja aí uma notícia que aqui o autor não coloca nem na notícia e nem fala nada, mas claramente você tem uma especulação em torno de um bem com desejos emocionais, que é o desejo do cara estar num jogo torcendo pelo seu time ou pelo seu clube. Então, consequentemente, há claramente uma exploração também, ou seja, o Mercado Livre ele vai operar também em torno desse desejo, fazendo com que os preços possam ser completamente elevados, ok?